Se os irmãos fecharam a Bíblia, voltem a abri-la. Deuteronômio 27, a partir do versículo 11. Vamos orar assim como os irmãos estão. Ó Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos reunidos neste lugar, na tua casa e na tua presença. Damos graças pela comunhão graciosa que temos com o Senhor, através de Jesus, nosso Salvador. Damos graças também pela comunhão que temos com os nossos irmãos, a Deus, povo santo, família da fé, edifício cristão. Pai querido, pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ensine através desse texto, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, nos instrua, nos aconselhe, nos desafie, e também conforte e console o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Queridos, para que nós possamos compreender esse texto, vamos nos imaginar como o povo israelita. Um povo que, havendo passado o Jordão, estava entrando na terra prometida. À entrada da terra prometida haviam dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Estes montes se constituíam na entrada natural daquela terra, um caminho que os israelitas estavam trilhando. Esta cerimônia que nós descrevemos é parte da cerimônia de renovação da aliança ou do pacto de Deus com o seu povo. O que é uma aliança e o que é um pacto? É um solene compromisso que Deus assume para com o seu povo, de ser o Deus do seu povo, de ser aquele que salva o seu povo, aquele que conduz o seu povo, aquele que guarda o seu povo, aquele que preserva o seu povo e aquele que cumpre as suas promessas ao seu povo. E também é um pacto em que o povo promete a Deus responder em amor e em fidelidade à sua graça. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o povo de Israel era o povo de Deus, um povo com o qual ele havia feito este pacto, um povo com o qual ele havia feito essa aliança. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, eu e você somos convidados a fazer parte desse pacto. Eu e você somos convidados a fazer parte desta aliança. E quem nos faz o convite precioso, maravilhoso e gracioso é Jesus. Diz a palavra: a todos quantos o receberam. João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, eu e vocês, através de Cristo, podemos pertencer a este pacto, a esta aliança, podemos ser feitos filhos de Deus. Nesta cerimônia de renovação do pacto havia a leitura das maldições previstas na lei de Deus e das bênçãos previstas na lei de Deus. Se os irmãos olharem, versículos 11 até o 26, nós vamos perceber a descrição das maldições, e no capítulo 28, nós vamos observar as bênçãos decorrentes da obediência. É interessante que todo o povo que estava ouvindo, assim como nós que ouvimos a palavra de Deus, eram e somos convidados a renovar a nossa aliança, a renovar o nosso pacto com Deus. Vejam, a não estabelecer a nossa aliança, a não estabelecer o pacto, porque quem estabelece a aliança, quem estabelece o pacto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é Deus. É Deus. Nós somos convidados a renovar a nossa aliança. E o que é renovar a nossa aliança? É dizer: olha, hoje, neste dia, diante do Senhor, eu reafirmo meu compromisso em conhecer a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus, em ser fiel aos mandamentos da lei de Deus. Não para que eu seja salvo, mas porque eu sou salvo. Não para que eu seja filho, mas porque eu sou filho. Não para que eu seja justo, mas porque eu já sou justo. Porque em Cristo Jesus eu e você somos salvos, em Cristo Jesus eu e você somos feitos filhos, em Cristo eu e você somos feitos justos. Mas uma coisa importante destacar: há bênçãos para quem obedece a palavra de Deus, assim como há consequências, castigos para aqueles que a desobedecem. Encaremos a lei de Deus como algo que Ele estabeleceu para o bem-estar e para a felicidade do homem sobre a face da terra, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade como filhos, como salvos. E então entendamos que, se nós
ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus, seremos abençoados, assim como colheremos as consequências se nós não ouvirmos e não praticarmos. Há inclusive o ensinamento de Jesus no final do Sermão do Monte, que fala sobre os dois fundamentos: aquele que edificou sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus, e aquele que edificou sobre a areia, por não ouvir e por não praticar a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se eu e vocês somos salvos, estamos sendo convidados pela palavra a ouvir nesta noite, mas mais do que a ouvir, a praticar os ensinamentos do Senhor. E por mais pesado que tenha sido esse discurso, onde os levitas liam as maldições sobre aqueles que desobedecessem à lei, apesar desse texto vir de encontro às necessidades dos ouvintes, eles são convidados a responder como? Qual é a resposta que se espera deles diante de cada maldição proferida? Amém, que quer dizer o quê? Assim seja. Então, eu e você somos convidados também, quando a palavra vem de encontro às nossas necessidades, a dizer amém, porque às vezes ela vem de encontro. E o que isso significa? Ela vem para nos disciplinar, corrigir, exortar, mas somos convidados a dizer amém também quando ela vem ao encontro das nossas necessidades, para nos consolar, para nos confortar, para trazer consolo aos nossos corações. Indo para o texto em específico, meus queridos, eu quero destacar 3 grandes divisões do texto. A primeira delas é a maldição sobre a idolatria. Ela está descrita no versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá, amém. Por que Deus exortava o povo de Israel e nos exorta a ter cuidado com a idolatria? Queridos, há 3 razões pelas quais nós devemos considerar esta exortação. A primeira é o nosso egocentrismo. É o fato de nós, muitas vezes, pensarmos em nós mesmos e na satisfação dos nossos desejos e das nossas vontades. Se você voltar os olhos lá para o Jardim do Éden, você vai perceber que foi por serem egocêntricos que Adão e Eva pecaram. Por quê? Porque eles queriam ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Nós muitas vezes pecamos porque colocamos o nosso ego em primeiro lugar, os nossos desejos e as nossas vontades em primeiro lugar. E podemos chamar o egocentrismo, quando levado às últimas consequências, de egolatria. Então, por que é que nós precisamos dessa advertência contra a idolatria? Porque muitas vezes o nosso egocentrismo nos leva à egolatria, que é a busca da satisfação dos nossos desejos mesquinhos e egoístas, considerando que isso vai realizar-nos plenamente. Essa foi a característica do pecado dos nossos primeiros pais ali no Jardim do Éden, e é a característica de todo o pecado. Deus nos deixa a sua palavra e nos dá a segurança de que, se nós ouvirmos a sua palavra e obedecermos a sua palavra, seremos bem-sucedidos e seremos felizes. Mas às vezes a gente quer procurar um outro caminho, uma outra forma, uma outra maneira de ser bem-sucedidos e felizes, que não obedecendo a palavra de Deus, por causa do quê? Do nosso egocentrismo e muitas vezes da nossa egolatria. Então, a primeira razão pela qual eu e vocês precisamos ser advertidos contra a idolatria é porque somos egocêntricos, ególatras muitas vezes. A segunda, meus queridos, é porque o homem caído, o homem pecador, tem uma propensão imensa para fabricar ídolos em seu coração, adorando a criatura em vez do Criador, trocando a glória do Deus invisível por coisas visíveis, trocando a glória do Deus Todo-Poderoso por imitações grotescas de coisas que estão em cima do céu, de coisas que estão sobre a terra ou debaixo das águas. Observe, os irmãos, as culturas dos povos não cristãos e vão perceber que todos eles, de uma forma ou outra, têm alguma manifestação de idolatria relacionada ou às coisas
que estão sob as águas, ou as coisas que estão sob a terra, ou as coisas que estão nos céus. São diversas as manifestações de idolatria que nós podemos observar ao analisar a realidade ao nosso redor. E é por isso que eu e vocês precisamos desta exortação, porque de repente nós podemos até mesmo, conhecedores do mandamento que diz que não devemos fazer qualquer objeto e idolatrá-lo, ou que não devemos prestar a eles culto, nós podemos sim ter ídolos no nosso coração. No sentido mais amplo, a idolatria é você dar a coisas, a pessoas, o lugar que pertence a Deus. Quando eu coloco estas coisas e estas pessoas em primeiro lugar, eu estou idolatrando-as em vez de servir ao nosso Deus. Em terceiro lugar, e aqui existe uma aplicação mais específica ao povo de Israel, o chamado a não ser idólatra se devia ao fato deles viverem numa cultura idólatra. Tantos que foram chamados na pessoa de Abraão, lá da Mesopotâmia, quanto aqueles que estavam no Egito há 430 anos antes do Êxodo, eram pessoas que viveram em meio à idolatria, e que de certa forma trazia a idolatria nas suas mentes, no seu coração, na sua cultura. Um povo vivendo 430 anos junto a outro povo idólatra, tem sim uma tendência, uma propensão a assimilar os seus costumes, os seus hábitos, né, e a sua religião. E assim era o povo israelita. Embora Deus tenha tirado o povo israelita através de Moisés lá do Egito, foi difícil tirar a idolatria do coração daquele povo. Tanto é que quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, se demorava em descer, o que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro, né? Quando Josué fez um discurso ao povo de Israel, lá no capítulo 24, ele exorta o povo a fazer o quê? Deitai fora os ídolos a quem serviram os vossos pais quando estavam além do Eufrates e quando estavam no Egito. Depois de todo o tempo, de todos os 40 longos anos de peregrinação pelo deserto, ainda conservavam resquícios da sua antiga religiosidade, da sua antiga cultura, e conservavam deuses, né, ou ídolos em sua bagagem. Por isso o texto exorta exatamente nesse sentido. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. Nessa maldição está prevista a confecção de imagens, está prevista a adoração de imagens, mesmo que estas imagens fossem representativas do Deus de Israel. Nós fizemos uma imagem, mas fizemos uma imagem de Deus. Nós fizemos uma imagem, mas fizemos uma imagem de Jesus Cristo. Nenhuma destas imagens poderia ser feita, porque eles estavam proibidos de construir qualquer imagem. Onde estavam proibidos? Na lei de Deus. Se você pegar a lei de Deus, Deuteronômio capítulo 5, você vai observar que ela fala assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Como nós dissemos, na história de Israel houve as duas manifestações de idolatria. Quando Arão, tomando dos objetos de ouro, fez um bezerro de ouro e atribuiu a este bezerro de ouro o poder, né, de tê-los tirado da terra do Egito e de conduzi-los até a terra prometida, muito possivelmente, pelo menos no coração de Arão, aquela imagem que representava Deus. Não era em si um ídolo. E Arão tentou juntar as duas coisas, o bezerro de ouro que ele construiu e a adoração ao Senhor. Note, os irmãos, a descrição do fato, para sermos mais precisos. Arão tomou dos objetos de ouro, né, dos brincos, das pulseiras de todas as mulheres, lançou no buril, e eu chamo a atenção para essa afirmação, e fez dele um bezerro fundido.
fez um bezerro fundido. Então, as lideranças das tribos de Israel disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram das terras do Egito. Êxodo 32, 4. Agora notem, Arão edificou um altar diante dele e apregoou, dizendo: amanhã será festa ao bezerro de ouro, a este ídolo? Não, ele disse: amanhã será festa ao Senhor. Deuteronômio 32, versículo 5. É interessante que quando Moisés confrontou Arão, qual foi a resposta que ele deu? Realmente eu peguei os brincos, as pulseiras, os objetos de ouro e fiz um bezerro. Lancei no buril e eu moldei e eu fiz esse bezerro. Foi isso que Arão disse? O irmão se lembra do texto? Arão disse: eu peguei esses objetos, lancei no buril e saiu, né? Meio que acidentalmente, né, esse bezerro. Quer dizer, não sumiu a agência dele, mas ele foi o agente. O texto diz: e fez dele um bezerro de ouro. O que é pior, disse: olha, vamos prestar um culto misturado, sincrético aqui, ó. São estes, ó Israel, os deuses que te tiraram do Egito. Mas não foi ele que disse isso, foi a liderança das tribos, tudo bem. Mas ele disse: amanhã nós vamos servir ao Senhor. Servir ao Senhor através do quê? Daquela imagem que ali estava. Todos nós sabemos o resultado. Deus se irou profundamente com essa atitude de Arão e da liderança religiosa de Israel. Ele teve parte ativa. Ele teve agência ativa na confecção de um bezerro de ouro. Assim como teve parte ativa na tentativa de adorar a Deus usando uma imagem. E isso foi abominável aos olhos do Senhor. O segundo fato que já citei: quando estavam para entrar na terra prometida, Josué os exortou dizendo: agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Egito, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Até aquele momento ainda haviam deuses falsos em suas bagagens. Esse convite, meus queridos, era muito oportuno ao povo de Israel, pelas razões que nós já apresentamos, assim como é oportuno aos nossos dias. Um pensador reformado disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e sem querer nós podemos estar sim servindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo agasalhando ídolos em nossa bagagem. Sejam eles amizades, sejam eles relacionamentos, sejam eles posições, seja ele próprio dinheiro, que é chamado na Bíblia de Senhor. Somos convidados a servir ao Senhor e tão somente ao Senhor de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças, e jamais agasalhar qualquer resquício, de qualquer maneira, de qualquer forma de idolatria em nosso coração. Porque benditos são os que servem ao Senhor desta forma, mas o texto nos diz que malditos são aqueles que se apegam à idolatria. O segundo grande grupo detectado nesse texto é a maldição sobre violações familiares. E aqui nós vamos ter uma série de versículos que vão apontar para essas violações familiares. Versículo 16: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. A palavra desprezar, nos originais, ela significa ser leve, ser pequeno ou ser insignificante. Que isso, trocando em miúdos, quer dizer alguém que numa relação filial considera os seus progenitores, os seus pais, pequenos e insignificantes. Demonstra que para ele, eles não têm nenhum valor. E por não ter nenhum valor, podem ser desprezados. O contrário deste versículo seria o quê? Se eu e você somos convidados neste versículo a não desprezar o nosso pai e a nossa mãe, qual seria a atitude correta recomendada implicitamente nesse versículo? Honra. Honra ao teu pai e tua mãe. E onde está esse texto? Isso. Mas assim, no conjunto de lei chamado os 10 mandamentos. Esse é qual mandamento? Nós gincana a bíblica agora só para quinto mandamento, né? E o único com
promessa. Qual é a promessa? Multiplicar-se dos seus dias na face da terra. Meus queridos, quantos têm considerado os seus pais como coisas pequenas, como coisas insignificantes, como coisas sem nenhum valor? Quantos não têm desprezado em seu coração e através das suas atitudes os seus pais? Hoje honrar pai e mãe, né, tem se tornado algo bastante incomum, ao passo que muitos até maldizem os seus pais, maldizem a sua mãe. Não há bênção de Deus sobre aqueles que desprezam os seus pais, sobre aqueles que desprezam os seus progenitores. Há maldições sobre violações familiares. O segundo aspecto está nos versículos 20, 22 e 23. Vejamos. Versículo 20, 22 e 23. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito do seu pai. Maldito aquele que ajuntar-se com o animal. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. E diante de todas estas coisas o povo deveria responder amém. Esse segundo grupo diz respeito às maldições provenientes àqueles que violam as relações familiares, com a madrasta, com a irmã ou com a sua sogra. Essas relações são tidas nesta legislação bíblica como incestuosas, assim como são tidas nos antigos códigos, como o de Hammurabi, por exemplo, como relações incestuosas, assim como estão presentes nas legislações dos mais diversos países contemporâneos como relações incestuosas. Note, meus queridos, que basicamente durante boa parte da história, tanto na história de Israel quanto na história contemporânea, havia consenso sobre isso. Ninguém ousava duvidar disso, ninguém ousava contestar isso. Mas há, nos nossos dias, inclusive, projetos de leis que pensam em não criminalizar as relações entre pessoas adultas e crianças, entre pessoas consanguíneas, né, que pertencem à mesma família. Há casos na internet, por exemplo, creio que os irmãos já viram, de irmão e irmã que se assumiram como casados, que vivem juntos, né, numa relação afetiva. São certas coisas que nós julgávamos líquidas, tranquilas, incontestáveis, estão sendo contestadas nos nossos dias. Existem projetos de lei querendo legalizar esses tipos de uniões, né? E aí a gente observa, o ser humano é capaz de tantas coisas, né? O ser humano é capaz de procurar tantas coisas consideradas biblicamente como abomináveis, reprováveis, né, diante do Senhor. Tem um texto muito claro sobre isso, nós não vamos ler hoje. Está em Levítico capítulo 20, versículos 10 ao 21. Se os irmãos quiserem ler sobre incesto na Bíblia, esse é um texto muito claro. Levítico capítulo 20, versículos 10 ao 21. Nestes versículos estão descritas todas as relações consideradas abomináveis ao Senhor, e no contexto aqui do povo de Israel, passíveis inclusive de pena de morte. Mas e no Novo Testamento, será que temos algum caso de incesto que é descrito e condenado na Bíblia? 1 Coríntios 5, né? É o caso, pode escrever? Exato. A igreja de Corinto estava sendo conivente com uma relação incestuosa, né? Exato. Quando a gente lê essas leis aqui que diz respeito a abominações diante do Senhor, a gente fica imaginando, mas por que a Bíblia ser tão explícita sobre isso? Né? Por que a Bíblia ser tão clara sobre isso? Bom, primeiro porque o povo de Israel era uma nação e precisava dessas leis para viver como nação.
Segundo, porque era o povo de Deus, e esta é a vontade de Deus em relação à convivência humana, que tais coisas não ocorram, não aconteçam. Mas terceiro, porque se está explícito na Bíblia, é porque eles poderiam muito bem cometer ou praticar tais coisas. E tanto é que poderiam, que temos casos de relações incestuosas no Antigo Testamento, e por incrível que pareça, no Novo Testamento, como citado pelo presbítero Fabiano. A igreja de Corinto, está relatado lá em 1 Coríntios 5, um caso de relação incestuosa. Há 3 razões aqui pelas quais as relações incestuosas são proibidas. A primeira, porque estão explícitas na lei de Deus. E se está na lei de Deus, é algo absoluto para todos os povos, todos os tempos e todas as épocas. Mas deve ser só para os crentes, só para aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, só para aqueles que conhecem a Bíblia. Negativo. Por quê? Porque, meus queridos, se nós pensarmos assim, vamos entender que Deus é o Deus só dos cristãos, e que o que a Bíblia diz só se aplica aos cristãos, e isso não é verdade. Deus é um Deus universal, um Deus sobre todos os povos e soberano sobre todas as nações, e a sua palavra é autoritativa para aqueles que a conhecem e para aqueles que não a conhecem. E as bênçãos de Deus são derramadas também sobre aqueles que conhecem e sobre aqueles que não conhecem. Então, é uma proibição explícita da palavra de Deus. O presbítero Fabiano citou um fato muito interessante. Os gentios, que não conheciam a lei de Deus, obedeciam esse princípio. Por quê? Porque a lei de Deus estava gravada nos seus corações. Povos indígenas, por exemplo, não se dão a relações incestuosas. Faz parte do seu código de ética, do seu código de conduta, salvo raras exceções, que não se deve casar pessoas consanguíneas, ou pessoas que são irmãos, irmãs, tio e sobrinhos, e dentre outras relações familiares. Há uma razão social. O incesto contribui para a desestabilização da sociedade, perturbando as fronteiras específicas dos casamentos legítimos. E por fim, e olha aí a sabedoria de Deus, né? O que a ciência tem dito sobre relações consanguíneas? O que ela tem dito sobre isso? Há uma grande probabilidade dos filhos nascerem com defeitos genéticos quando se estreitam as relações conjugais. Conheceu alguém, né? Uhum. Pois é. Então, a gente observa a sabedoria do Deus eterno, prescrevendo coisas que a ciência viria a descobrir muito tempo depois como coisas não recomendáveis por causa do entrecruzamento, né, de consanguíneos que pode gerar pessoas com deficiências genéticas. Quando nós olhamos, né, para essa revelação, e para a força dessa palavra, malditos são aqueles que assim procedem, nós entendemos que, sobretudo, Deus está preservando a sociedade, preservando as famílias, preservando a raça e dando uma lei que tem por objetivo abençoar o homem, tem por objetivo fazer o homem seguro, feliz. Essas leis não podem ser ignoradas, tanto por aqueles que conhecem a palavra, que já entregaram sua vida a Jesus e o receberam como Salvador e Senhor, como por aqueles que não conhecem, porque esses não podem dizer: a gente não sabia. A lei de Deus está gravada nos corações, como disse o presbítero Fabiano. Os gentios à época de Corinto sabiam o que não deveriam fazer. Nossos indígenas têm leis específicas contra isso, e eles não conhecem necessariamente o Deus revelado nas Escrituras. Então notem, Deus tem posto a sua lei no coração do homem, e aqueles que têm a palavra têm posto a sua lei em suas mãos, para que nós sejamos abençoados ao cumpri-la, e não enfrentemos as circunstâncias desagradáveis do não cumprimento. Terceiro ponto, a maldição sobre violações sociais e sexuais. Versículos 17, 18, 19, 24 e 25. Versículo 17. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. O que é mudar os marcos? Mudar as divisas, né? As divisas. Como é que nós dividimos uma propriedade da outra hoje? Oi? Não.
Tudo bem, mas como é que eu sei onde começa o meu terreno e começa do vizinho? Ou tem um muro, ou tem uma cerca, né? É assim que nós dividimos hoje, mas muros e cercas surgiram. Cerca surgiu bem mais recentemente, muro já é mais antigo. Mas e antes, como é que fazia? Oi? Também na época da escravidão no Brasil faziam-se valas ou valos para dividir um terreno do outro. Ainda existem alguns resquícios lá na nossa, lá perto do sítio do meu pai, no sítio do tio, ainda existem alguns resquícios desses valos. Oi? Esses valos eram valos profundos, né? Ou marco, antigamente eram pedras, grandes pedras postas na divisa. Quem olhasse uma pedra olhava a outra e sabia, aqui é o limite do terreno do outro, né? Então eu não posso avançar essa fronteira para cá. Vamos pensar nessa época em que os marcos eram pedras que as pessoas colocavam nos rumos para identificar onde começava e onde terminava a sua propriedade. Muito bem, esse texto proíbe você mudar os marcos do seu próximo. Aquela época que os marcos eram delimitados com pedras, alguém poderia mudar secretamente, né? Na calada da noite vai lá, pega as pedras e muda de lugar. Oi? Rola a pedra, né? Pega e rola a pedra que está do rumo. Opa, minha propriedade aumentou um pouquinho para esse lado aqui, né? E a propriedade do outro diminuiu um pouquinho desse lado. Se o indivíduo não viu, como é que ele ia poder dizer, escuta, mas minha pedra não está no lugar, né? Não está no lugar isso aqui, tem alguma coisa errada. Poderia, diante dos olhos dos homens, fato passar despercebido, mas passa despercebido aos olhos de Deus? Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. A bênção de Deus não vai estar sobre quem procede dessa forma. Há 2 mandamentos que estão implícitos aqui. Quais os mandamentos? Quais os mandamentos que estão implícitos na mudança dos marcos do seu próximo? Exato, não cobiçarás e não furtarás. Então note que as maldições estão dizendo o seguinte, olha, vocês conhecem a lei de Deus? Conhecemos. Se vocês desobedecerem a lei de Deus, estas serão as consequências, né? Então, os 2 mandamentos que estão implícitos aqui. Versículos 18 e 19, maldito aquele que fizer o cego errar no seu caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Note que aqui Deus está olhando para quem? Para os mais vulneráveis. Para os mais vulneráveis. Os cegos, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. O que era fazer um cego errar no seu caminho? Poderia literalmente ser conduzir o cego por um caminho que está errado, né? Valendo-se da cegueira dele, né? Isso era possível que alguém tomado de maldade fizesse isso, né? Jesus falou que os fariseus eram cegos que tentavam conduzir a outros cegos. Note que conduzir também pode ter o sentido de orientar, né? De ensinar, mas orientar e ensinar de forma errada, né? Conduzindo a pessoa por uma direção que não é a correta. Note que isto está explicitamente condenado na palavra de Deus. Eu posso, por exemplo, fazer um cego desviar do seu caminho se eu, valendo da cegueira dele, eu lhe der um pagamento errado por uma mercadoria, eu enganá-lo em pesos e medidas, ou der pagamentos com dinheiro a menos. Os irmãos já viram alguma pegadinha na TV, né? Que o indivíduo é cego, dá um valor em dinheiro e a pessoa recebe e não diz, olha, está errado, você me deu a mais. Isso é fazer um cego errar no seu caminho. Aqueles que pervertem o direito dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Essas pessoas, no primeiro caso, por não pertencerem ao povo de Israel, e no segundo caso, por se encontrarem desprotegidos do arrimo familiar, eram pessoas vulneráveis, que precisavam ser assistidas. O estrangeiro poderia ter necessidade de ser estrangeiro. E é um argumento histórico pelo qual os israelitas deviam ter compaixão dos estrangeiros. Por quê? Historicamente eles deveriam. Porque eles já tinham sido estrangeiros na terra do Egito. E quando foram para lá, pelo menos quando foram para lá, a época que José era vivo, foram bem tratados ou maltratados? Quase que viraram elite, né? Foram muito bem tratados. Então eles que, tendo sido estrangeiros, foram acolhidos e bem tratados, deveriam acolher bem
os estrangeiros, não perverter o seu direito, não perverter a sua causa. Em relação aos órfãos e viúvas, pessoas que estavam desprotegidas do arrimo familiar, da possibilidade de serem protegidas pelo esposo ou pelo pai, conforme o caso. Eles precisavam ser assistidos. E o Novo Testamento tem alguma coisa a dizer sobre órfãos e viúvas? Tiago 1:27. Tiago afirma que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ainda dentro das maldições destinadas a violações sociais está ferir o próximo em oculto. Aí fica imaginando, mas se eu ferir na frente de todo mundo, está tudo bem? Não, ferir na frente de todo mundo é uma transgressão explícita, com certeza vai ser objeto do juízo, mas ferir em oculto poderia não ser objeto do juízo, pelo menos dos homens, mas seria de Deus. Aceitar suborno para matar inocente, ou seja, a pessoa sabe que o indivíduo é inocente, mas por conveniência ele aceita suborno, ou mesmo sem suborno condena aquele que é inocente. Isso é muito sério, porque eu não preciso ser juiz para ser subornável, eu não preciso ser juiz para deixar de defender uma pessoa, eu não preciso ser juiz e aceitar suborno para deixar de defender uma pessoa inocente. Eu, como irmão, como irmã, se ele é inocente, ele merece defesa, mesmo que todas as pessoas estejam dizendo a mesma coisa, porque às vezes quando existe calúnia ou difamação ou injúria, há pessoas que parecem combinar uma narrativa, combinar uma versão, e fica difícil às vezes aqueles que não têm força de caráter o suficiente levantar-se contra uma narrativa, contra uma versão, e é disso que está tratando o texto em termos contemporâneos. Olha, eu não posso me deixar levar por qualquer coisa, se eu sei que que o meu próximo é inocente e está sendo acusado injustamente, ainda que seja a voz solitária, eu tenho que me levantar, eu tenho que defender a sua causa e o seu direito, porque se eu não fizer isso, não vou ser abençoado por Deus. Deus está vendo todas as coisas e Deus não vai abençoar esse procedimento dúbio, esse procedimento equivocado, esse procedimento injusto. Por que as pessoas podem muitas vezes fazer isso? Elas podem fazer isso por quê? Porque pode parecer socialmente agradável, pode ser por causa de posições, por causa de amizade, para ser agradável a outra pessoa, e a Bíblia condena isso. Ela diz: se você conhece a verdade, o seu próximo é inocente, defenda-o, apesar de tudo e apesar de todos. Ferir o próximo, como disse Jesus, não é só atentar contra a vida dele com uma arma branca, com uma arma de fogo. Na época, arma branca, não de fogo. Mas o que mais pode ferir o próximo? Oi? Ofensas, calúnia, difamação, palavras. Se eu chamar meu irmão de tolo, está tudo bem, segundo a Bíblia? Não está, Se eu chamá-lo de louco, sou réu do quê? Note, os irmãos, que o ferir aqui tem uma abrangência muito maior, porque se eu odiar o meu irmão no coração, eu sou como que um assassino. Então, Jesus Cristo está dizendo: olha, não podemos fazer isso em relação ao nosso próximo. E se eu ajudar o outro a feri-lo em silêncio, muito pior. É o famoso semear em contendas entre os irmãos, que a Bíblia diz que Deus abomina. Deus não só odeia, Deus abomina esse tipo de coisa. No versículo 21 há uma exortação, algo que poderia ocorrer entre o povo de Israel, não há nenhum relato na Bíblia, mas como está explícito aqui, não deveria fazer parte da rotina do povo de Deus por ser considerado bestialidade, que é um homem ou uma mulher a juntar-se com um animal. E por fim, o último versículo diz que aqueles que não obedecerem e não cumprirem os mandamentos, os estatutos que hoje
ordenam, eles certamente sofreriam as consequências diante do Senhor. Talvez olhando para essa série de coisas, a gente possa dizer, olha, eu não faço a grande maioria delas, né? Ou talvez já fiz algumas delas, então eu sou maldito diante de Deus. Eu quero enfatizar que Cristo na cruz, Ele assumiu todas as nossas maldições para que nós não respondamos como deveríamos responder por elas. Jesus se fez maldito na cruz, para que nós que sob a lei estávamos sob a maldição, pudéssemos ser abençoados e justificados. Mas agora, abençoados e justificados, essa lei volta a ter validade para nós, de tal forma que todos os princípios que são apontados de forma negativa aqui, positivamente devem ser vividos por nós. E como é que eu posso viver positivamente? Por exemplo, adorando a Deus, tão somente a Deus, não fazendo imagens de escultura, honrando ao meu pai e minha mãe, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Queridos, a Bíblia diz que se nós quisermos e nós ouvirmos a lei de Deus, nós seremos abençoados. E essa exortação que se sobressai nesse texto aqui. Como Cristo assumiu sobre si as maldições que nós cometíamos, as maldições sobre pecados que cometíamos antes de conhecê-lo. E sobre Cristo estão encravadas todas as nossas maldições passadas, presentes e futuras. Eu e você somos convidados agora, salvos por Cristo, a olhar para essa lei e viver essa lei com alegria, com interesse de coração, né, com interesse de vida, sabendo que este é o caminho pelo qual Deus quer nos abençoar e vai nos abençoar. A palavra de Deus se constitui em balizas, em sinalizações, que não estão aqui para nos amedrontar, para nos restringir, para cercear a nossa liberdade, mas pelo contrário, para nos fazer livres, bem-sucedidos e felizes. Eu e vocês, como salvos de Cristo, se nós olharmos para a lei com prazer, meditarmos na lei do Senhor com prazer, nós vamos colher bênçãos maravilhosas. Feliz aquele, né, que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele é como o que mesmo? Como uma árvore frutífera plantada junto aos ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não caem e não murcham. Mas aqueles que não ouvem a palavra de Deus, antes ouvem o conselho dos ímpios, se detêm no caminho dos pecadores e se assentam na roda dos escarnecedores, serão como o quê? Salmo 1, como a palha que o vento dispersa, sem peso nenhum, sem importância nenhuma e sem estabilidade alguma. Desafio da palavra: ouça e pratique, os ensinamentos e a lei de Deus como um salvo de Cristo. Você será abençoado imensamente ao fazê-lo. Alguma questão, queridos? Alguma dúvida? É um estudo bíblico, fique à vontade. Só espere um pouquinho o microfone para quem está na live ouvir a gente. Algo interessante, pastor, as palavras do povo. Quando todo o povo diz amém, mas temos que observar que é para ambos os lados, né? Em que sentido? Malditos serão aqueles que fizerem tais coisas, e todo o povo dirá amém. Como quer dizer, eu não faço, amém, que assim seja com o meu próximo, com o meu irmão, mas é o amém que assim se faça comigo também. Sim. Então podemos observar que tem todo esse contexto também. Por isso que nós observamos que esse amém aí é para todos do povo. Aqueles que não faziam concordavam com a maldição. Sim. E aqueles que fizessem isso, se acarretado fosse das consequências, ele sabia, pois ele havia dito amém também. Concordou com a sentença também. Com certeza, porque o amém é o assim seja, que assim seja. Eu ouvi uma vez a pregação de um pastor, reverendo Amilcar, na central de Tatuí, e ele estava terminando o sermão, ele disse o seguinte: meus irmãos, daqui a pouco eu vou dizer amém. Você está livre para dizer amém ou ficar em silêncio, mas se você disser amém, você está comprometido, você está assumindo um compromisso com a palavra que eu acabei de pregar. Então pense bem antes de dizer, mas se dizer, saia daqui com a disposição de obedecer. E é isso mesmo, né?
A gente, quando diz amém, está dizendo assim seja, Senhor, na minha vida eu me comprometo, né? E é assim que devemos ouvir a palavra. Deus abençoe, meus queridos. Prazer novamente compartilhar da palavra de Deus. Cris, tem mais um cântico para nós? Vamos ouvir.